Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 207. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Isaías, dos capítulos 40 ao 43. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos para podermos ler a Tua Palavra, para nos relacionarmos mais profundamente contigo, para conhecermos mais sobre Ti, os Seus propósitos. Pedimos para que Teu Espírito Santo nos ajude a fazer a leitura de hoje, nos dando entendimento, conhecimento, compreensão, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor, trazendo transformação para as nossas vidas, para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de falar, Senhor. E pedimos isso, Pai, confiando que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha conosco nesta jornada e que possamos aprender algo novo sobre Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 40. Consolo para o povo de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar?
Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 41. O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas são ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei
eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada. E as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisem governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas. Não passam de um sopro e de uma nulidade. Isaías capítulo 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o carniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores, a vida, aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde com os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei.
transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam, surdos, olhem, cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Isaías capítulo 43, o único Salvador de Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam seus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas, que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? A misericórdia de Deus é a infidelidade de Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos,
o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei águas no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Isaías capítulo 40 é um capítulo repleto de promessas e consolações divinas. É uma fonte de alívio e esperança para aqueles que enfrentam as tempestades da vida. Com suas palavras suaves e reconfortantes, Isaías 40 nos transporta para um oásis espiritual, onde a graça e a misericórdia de Deus fluem como um rio refrescante no deserto da adversidade. O profeta inicia com essa poderosa declaração: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Essas palavras ecoam como um abraço caloroso em meio às tormentas da vida. Aqui vemos a ternura do coração divino que se preocupa profundamente com o bem-estar do seu povo. Deus não apenas observa as aflições de Israel, mas também se inclina em direção a eles com palavras de alívio e encorajamento. No versículo 2, somos informados sobre o motivo por trás dessa mensagem de consolação. Falai ao coração de Jerusalém e dizer-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aqui Isaías anuncia a expiação dos pecados de Jerusalém e o fim de sua punição. A expressão falai ao coração é significativa, pois implica uma comunicação profunda e emocional. Deus não está apenas transmitindo informações, mas também está tocando os corações de seu povo. O versículo 3 nos diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Essas palavras enigmáticas se referem ao papel de João Batista, o precursor de Jesus que cumpriu essa profecia ao preparar o povo para a vinda do Messias. A imagem do deserto evoca uma terra árida e desolada, simbolizando o estado espiritual da humanidade antes da chegada do Salvador. É um retrato da seca espiritual e do vazio que caracterizavam a vida das pessoas na ausência da revelação divina. No entanto, a voz do precursor é como um oásis no deserto, anunciando uma mudança iminente e a esperança de uma nova era. A mensagem central é: preparai o caminho do Senhor, uma chamada à preparação espiritual. Isso implica remover obstáculos, endireitar veredas tortuosas e tornar o coração pronto para receber o Senhor. É um convite para reconhecer a necessidade de arrependimento e transformação, preparando-se para a vinda daquele que traz salvação.
No versículo 4, continua com essa imagem poética da preparação. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. Esta linguagem enfatiza a completa transformação que ocorrerá quando o Senhor entrar em cena. Tudo que é desigual, injusto e tortuoso será corrigido e nivelado pela justiça e misericórdia divina. No versículo 6 diz assim: Voz que clama, proclama, e alguém disse: Que hei de proclamar? Proclama que toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor do campo. Aqui a voz que clama é como um eco da passagem anterior que anunciava a chegada do Messias. No entanto, agora a mensagem é direcionada para todos, lembrando-nos da efemeridade da vida humana. A comparação toda a carne e erva é uma metáfora que ressalta a transitoriedade da existência humana. Assim como a grama que brota no campo e murcha rapidamente, a glória e a grandeza humanas são passageiras. Esta é uma lição fundamental de humildade que nos recorda que, apesar das nossas realizações e conquistas, somos finitos e dependentes do Deus eterno. No versículo 7, prossegue com uma imagem de fragilidade humana. Seque-se a erva e cai a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O sopro do Senhor é uma representação da sua soberania sobre a vida e a morte. Ele tem o poder de encurtar a existência humana, assim como pode dar-lhe início. Esta imagem também destaca a nossa dependência de Deus para a continuidade da vida. Também no versículo 8, nós somos lembrados de uma constante na palavra de Deus. Seque-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Enquanto a vida humana é efêmera, a palavra de Deus é eterna e imutável. Ela é uma âncora de estabilidade e confiabilidade em um mundo em constante mudança. Mesmo quando tudo o mais desaparece, a palavra de Deus permanece como um alicerce sólido. No versículo 18 nos diz assim: Com quem haveis comparado Deus? Ou que figura podeis confrontar com ele? Esta indagação ressalta a singularidade e a incomparabilidade de Deus. Não há nada no universo que possa ser equiparado a ele. Tentar compará-lo a qualquer coisa é fútil e inadequado. Isaías continua a enfatizar essa verdade nos versículos seguintes, usando uma série de imagens impressionantes. E no versículo 21, Isaías nos desafia a considerar a sabedoria e a compreensão divina. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele nos lembra que Deus é o autor da sabedoria suprema, aquele que estabeleceu os fundamentos da terra e governa sobre todos os eventos, desde o princípio dos tempos. E nos últimos versículos, 29 ao 31, somos convidados a contemplar a renovação divina. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta passagem é uma promessa de Deus, que é restaurador daqueles que se sentem fracos e desanimados. Ele dá força aos cansados e renova o vigor daqueles que se sentem sem energia. A imagem das águias voando acima das circunstâncias adversas é uma representação poderosa da força e da liberdade que Deus proporciona àqueles que confiam nele. O contraste entre a fraqueza humana e a renovação divina é destacado. Mesmo jovens, que geralmente são associados à vitalidade e à energia, podem se cansar e exaustar-se. No entanto, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor são revigorados de maneira sobrenatural. Isso nos lembra que a nossa força não vem de nossa própria capacidade, mas da presença e do poder de Deus. O capítulo 41
de Isaías inicia uma série de discursos que destacam Deus como Criador e sustentador do universo, constatando com a inutilidade dos ídolos pagãos. Aqui o Senhor desafia as nações a apresentarem suas razões e testemunhos, mostrando que somente Ele pode predizer e realizar eventos futuros. No verso 1, Deus convoca as nações a calarem-se e a ouvirem. Esta expressão, calai-vos diante de mim, ó ilhas, não apenas estabelece a autoridade de Deus, mas também sugere um momento de reflexão e expectativa. As ilhas aqui podem ser entendidas como uma referência às nações distantes, representando o mundo inteiro. O chamado ao silêncio é um convite para que as nações reconheçam a presença e autoridade do Deus de Israel, contrastando com a tagarelice e a inquietação humana. Em resumo, dos versículos 1 ao 4, Isaías não apenas prepara o cenário para os argumentos subsequentes, como contra a idolatria e a favor da confiança exclusiva no Deus de Israel, mas também nos lembra que em um mundo de incertezas e medos, há um Deus que governa sobre tudo e todos. Dos versículos 5 e 7, o profeta Isaías nos lembra do perigo da idolatria e da tendência humana de buscar segurança em criações próprias. Esses versículos nos desafiam a reconhecer a futilidade de colocar nossa confiança em qualquer coisa que não seja o Deus vivo. Ao mesmo tempo, eles nos encorajam a confiar no único que pode verdadeiramente sustentar e salvar. No verso 8, Deus se dirige a Israel como servo, descendente de Abraão, meu amigo. Esta linguagem carrega um peso muito significativo. O termo servo reflete uma relação de fidelidade e obrigação. Israel é chamado a representar e a testemunhar o Deus verdadeiro em meio a um mundo idólatra. Além disso, ao lembrar a descendência de Abraão, Deus evoca as promessas feitas aos patriarcas, as quais incluem a bênção, a proteção e a propagação da sua descendência. A menção de Abraão como meu amigo é particularmente tocante, sugerindo uma intimidade e um favor especial de Deus para com Israel. No verso 14, Deus se dirige a Israel como o verme de Jacó, uma expressão que, embora possa parecer inicialmente depreciativa, na verdade ressalta a humildade e a pequenez de Israel diante das nações. Este termo também expressa a condição de vulnerabilidade e desamparo em que se encontrava o povo. No entanto, mesmo nesta condição, Deus se apresenta como Redentor, o Santo de Israel, prometendo transformar essa fraqueza em força. Nos versículos 17 e 18, Deus se dirige aos pobres e necessitados, reconhecendo sua sede e prometendo suprir essa necessidade fundamental. A sede aqui não é apenas física, mas também simboliza uma necessidade espiritual e emocional profunda. A promessa de Deus de abrir rios em altos outeiros e fontes no meio dos vales é poderosa e poética. Ela transmite uma transformação radical do cenário natural, simbolizando a maneira extraordinária pela qual Deus atende às necessidades do seu povo. Essa imagem de transformação da terra árida em fontes de água é um lembrete do poder criativo e redentor de Deus. No verso 25, Deus anuncia que despertou alguém do norte e que virá. Esta figura é frequentemente interpretada como uma referência a Ciro, o grande rei da Pérsia, que desempenharia um papel crucial na história de Israel, particularmente na libertação do cativeiro babilônico. A descrição de alguém vindo do norte e do sol nascente sugere uma origem e uma ação que transcendem as fronteiras e expectativas humanas. Este servo é um instrumento nas mãos de Deus, trazendo consigo a justiça e a realização dos propósitos divinos. Nos versos 26 ao 28, o texto continua a temática do desafio aos ídolos. Deus pergunta quem entre eles anunciou esses eventos com antecedência, deixando claro que nenhum ídolo ou adivinho foi capaz de prever tais acontecimentos.
Esta parte desse capítulo serve para ressaltar a impotência dos ídolos e o poder profético único de Deus. Enquanto os ídolos e adivinhadores são incapazes de oferecer qualquer orientação real, Deus não apenas prediz o futuro, mas também molda a história. O capítulo 42 de Isaías é um capítulo que marca o início das canções do servo, uma série de 4 poemas que descrevem o servo de Deus, que muitos cristãos identificam como uma prefiguração de Jesus Cristo. Dos versículos 1 ao 4, o servo traz consigo um espírito de justiça, mas não de uma forma opressiva ou violenta. Ele é retratado como alguém que não esmagará o caniço quebrado, nem apagará a mecha que fumega, simbolizando uma abordagem de gentileza e compaixão. Esta imagem poética expressa a maneira como o servo realizará sua missão, com cuidado e sensibilidade, apoiando os fracos e desalentados em vez de os oprimir. A missão do servo, delineada dos versículos 5 ao 7, é descrita de forma ampla e universal. Ele é chamado para ser luz para as nações, estendendo a salvação de Deus além dos limites de Israel. Essa expansão do alcance da mensagem divina é notável, pois rompe com a ideia de que as bênçãos de Deus estavam restritas ao povo judeu. O servo é apresentado como um agente de justiça e redenção, não apenas para Israel, mas para todo o mundo. Além disso, sua missão inclui abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e libertar os que estão presos em trevas, metáforas poderosas para a redenção espiritual e física. Nos versículos 8 e 9, Deus reafirma sua soberania e unicidade. Deus promete coisas novas, anunciando eventos futuros. Aqui há uma expectativa de que algo novo e extraordinário está prestes a acontecer, algo que transcenderá as velhas formas e tradições. Bom, este capítulo é uma convocação vibrante ao reconhecimento do poder e da graça de Deus. Nos encoraja a responder sua grandeza com cânticos de louvor e a confiar em sua liderança inabalável em nossas vidas. O contraste entre o Deus guerreiro e o servo gentil realça a natureza divina, que é ao mesmo tempo forte e acolhedora, justa e misericordiosa. Refletindo sobre esses versículos, nós somos convidados a reconhecer a amplitude do amor de Deus, que abrange todas as nações e pessoas. Esse capítulo nos lembra que a adoração a Deus não se limita a um povo ou a um lugar específico, mas é um convite universal para toda a criatura. Deus está ativamente envolvido em guiar e moldar o curso da história para o cumprimento dos seus propósitos redentores. E em resumo, os versículos finais servem como uma advertência severa, praticamente dos versículos 18 ao 25. Mas é severa, mas é necessária. Por conta das consequências da desobediência e do descaso para com Deus. Ao mesmo tempo, oferece também uma oportunidade de reflexão e arrependimento, enfatizando a importância de ouvir e responder à voz de Deus. Este capítulo, embora sombrio, principalmente esses últimos versículos, carrega consigo a esperança implícita da redenção e restauração, caso haja um retorno sincero a Deus. E o capítulo 43, o último deste áudio, começa com uma afirmação reconfortante. Deus redimiu Israel e o chamou pelo nome. Eles pertencem a Ele. Essa promessa é um lembrete de que mesmo nos momentos de adversidade, como simbolizado pelas águas e fogo mencionados nesse capítulo, Deus está presente para proteger e salvar. O capítulo prossegue para destacar a singularidade de Deus como o único Salvador, rejeitando a idolatria e afirmando a sua soberania e poder. Isaías 43 também é notável pela promessa de uma nova coisa que está para acontecer. Deus fala de abrir caminhos no deserto e rios em terras áridas, simbolizando a renovação e o rejuvenescimento que Ele pode trazer, mesmo nas circunstâncias mais
desoladoras. Este capítulo, assim, não apenas reafirma o amor e o cuidado de Deus por Israel, mas também oferece uma visão de esperança e renovação que transcende o tempo e o espaço, tocando a vida de todos os que buscam consolo e direção na palavra de Deus. Amém? Que Deus continue nos ensinando sobre a sua palavra, trazendo transformação de mente e de atitude em nossos corações e que Ele continue te abençoando. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.